Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, mercado da bola pegando fogo, vamos falar assim, né? Dois ex-jogadores do Bahia que estão fora, será que podem voltar para o Esquadrão de Aço? Tem aí dois possíveis goleiros também, né? Vamos falar do Léo Jardim e do Jeanzinho, gente, um dos ex-jogadores do Bahia, né, que está na mira, foi oferecido ao Bahia. E também, gente, hoje, acompanhando o programa da Juliana, vimos a entrevista do Talisca. Talisca que fala que tem conversas com o Cadu Santoro, e ele deixa claro, ele deixa um mistério no ar de que ele pode realmente voltar para o Bahia. Não, acho que não seria o momento agora, porque ele vai para outro clube europeu, mas ele disse que tem conversas aqui. Ó. Tivemos conversas há 6 meses quando decidi sair do Al Nassr. Eu falo sempre com o Cadu. Ele conversa bastante com o meu empresário. Já pensou Talisca de volta no Bahia? Ele fala também sobre essa questão, essa polêmica de que tanto questionam, né, sobre a sua vinda para a seleção brasileira, porque ele não é convocado. Possa ser que mude isso, né? Bora acompanhar a entrevista. Mas antes, vamos falar dessas possíveis contratações aqui. Mercado da bola. Esses dois goleiros, o Léo Jardim e o Jeanzinho. O Léo, contrato com o Vasco, vai ficar disponível. E o Jeanzinho também está disponível. E a conversa é que ele foi oferecido. Qual a situação atual do Jeanzinho? Né? Atualmente sem clube, foi oferecido ao Bahia. E aí, o que é que diz na matéria? Tanto o Rogério Ceni quanto o Grupo City veem o goleiro como uma contratação viável, embora o negócio ainda não tenha acontecido por diferentes fatores. Jeanzinho é visto como uma das alternativas no mercado. E o Léo Jardim. O Léo Jardim também foi oferecido ao Bahia. Apesar da possibilidade de chegar sem custo de transferência no fim da janela, a operação tem valores elevados nos bastidores. Outro ponto é que o Bahia quer um goleiro para agora. E o Léo Jardim já ultrapassa os 7 jogos no Brasileirão e quem o impede de atuar por outro clube. Então, o Léo Jardim não seria viável para o Bahia no momento, né, gente? O que vocês acham da possibilidade de Jeanzinho voltar para o Bahia, né? Mas também lembrando que o Jeanzinho, na sua boa fase, aí foi um craque, foi um fera. O que vocês acham? Agora, bora aqui ao vídeo do Talisca, gente. Como eu disse, o Talisca hoje, no programa Jogo Aberto da Juliana, ele fala sobre a sua possibilidade de volta para o Bahia e a sua questão com a seleção brasileira. Bora acompanhar. Com certeza o melhor presente para ele é a vitória da seleção. Antes da gente falar dessa seleção de Ancelotti, eu vou levantar uma bola aqui para vocês, porque por algum tempo, né, o Talisca jogando em altíssimo nível e no Brasil, não só aqui, por ele ser baiano e a gente conhecer ele de perto, né? Se falava muito, Talisca tá jogando vôlei, que ninguém enxerga, tá? Eu mesmo fiz uma postagem uma vez nos meus stories, porque era revoltante, né? A gente vendo um momento, né? E ninguém enxergava ou fingia que não estava enxergando, que eu acho que era a realidade. Você ainda tem esse sonho, Talisca, de vestir essa camisa? Com certeza. Acho que todo sonho de um atleta é representar o seu país. O meu é jogar na seleção brasileira. Já joguei, mas ser convocado novamente. Mas isso eu só posso conquistar esse espaço só mostrando o meu trabalho dentro de campo, que é como eu venho fazendo aí durante esses anos. Quem sabe essa mentalidade muda agora, né? E ele tem uma característica, Ju, que assim, além da qualidade técnica que é alta, sim, uma bola parada de também alto nível, ele faz muitas funções dentro de um jogo, né? Joga em algumas posições sim. E faz várias funções, né? Então, você acaba completando o seu elenco, você pode modificar dentro do jogo sem fazer a substituição. É um jogador apto a estar em alto nível, sim. Campeão baiano em 2014, quase como um 9, né? Verdade, que lembrado. Que falso 9, né? Na verdade. Saído ali, e ali mais rápido, assim, né? Da saída de volante para ir para o ataque, sim. Né? Quem via de fora falava, por causa da altura e tal, e ele já tomou de cabeça assim, era mais a bola no pé mesmo. Verdade. Mas dá para explicar o que aconteceu naquela convocação que você foi e depois não voltou? Teve algo lá que a gente não sabe? Não. Nem conversa, nada? Não. Eu acho que depois da minha última convocação não teve mais
não teve mais conversa, não. Mas eu acho que quando eu volto agora pro Fenerbahçe, eu acho que tudo muda, né? Sim. Também. Tudo muda. A gente já vai começar jogando Champions. Temos um playoff difícil para jogar, que ainda vai sair o sorteio. Mas eu acho que voltando para a Europa novamente, eu acho que tudo muda, né? Tá na vitrine. Foco, a vitrine é outra. É isso. E a seleção hoje, hein? O que podemos esperar? O jogo anterior, a gente percebeu que o Ancelotti deu uma ênfase ali na organização defensiva. O Brasil teve uma certa dificuldade de chegar à frente, né? Mas, Independente Do momento, né? não. A seleção do Brasil tem muitos recursos, muitos jogadores que podem fazer a diferença a qualquer momento. Eu acho que o problema da seleção precisa ter mais coletividade. Tem torcedor mandando recado pro Talisca, viu? Que delícia reviver isso, né? Eu Muito lembro bom, muito bem muito bom. do seu início no Bahia. Foi Muito algo bom. assim, avassalador. O Anderson Talisca chegou e já conquistou a torcida de cá. Foi muito rápido, né? Foi. Acho que quando a gente se encontrava ali naquela zona mista ali, ela sempre falava, acredito em você, eu vou sair. Porque seu talento era evidente já de cara, né? Tipo, esse cara aqui também foi um cara que me deu muita força, assim. Acho que a convivência, porque ele me conheceu no começo ali na base, né? Ju foi mais ali quando eu subi pro profissional. Da transição, eu tô até Mas arrepiada. como ele acompanhava a divisão de base, então ele... você chegou com quantos anos? Com o Bahia eu cheguei com 15. 15 era pra mim ter ficado 7 dias, eu fiquei 7 anos. Imagina. Então é uma história muito bonita, assim, sabe? Eu acho que é uma história que várias pessoas me ajudou. Eu acho que as palavras que ele dava pra mim na base, sempre pré-jogo, vai pra cima, conquista seu espaço, são pessoas que marcam, sabe? E eu nunca esqueço, assim. Então, vim aqui estar com vocês, pra mim é uma grande honra. Ó, pra Eu lembro de uma gente, vez que eu então. falei Conta assim, a história, Marinho. Eu lembro de uma vez que ele subiu, eu falei assim, falei no ar na Rádio Metrópole, né? Eu falei assim, subiu a melhor bola parada do Bahia. Aí, Paulo Cerqueira comentando, teve um lance de uma falta dele, e Paulo falou assim, porque Marinho Júnior falou que essa é a melhor bola parada do Sub-20. Eu falei, não é do Sub-20. Do Bahia. É do Bahia. Do Sub-15 até o profissional, ninguém bate na bola igual esse moleque, não. E aí, a gente vai ali acreditando e tal, o gol que lá em Macaé contra o Flamengo, aos 46... Mantendo o tabu de Ney Franco sem ganhar do Bahia, porque tava ganhando o jogo ali 1x0 Flamengo. E esse jogo era pra mim ter feito uns 3 gols. Eu perdi vários gols nesse jogo, né? Eu perdi bastante gols. Guardou pro final, pra emoção. Na sua passagem no Bahia, qual foi o momento, o jogo que mais te marcou? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, acho que foi um jogo que eu falei assim... Obrigado, senhor. O objetivo foi... Porque a gente chegou ali no estádio Cruzeiro e já era campeão, né? Então, tanto que não teve a festa, que a torcida teve uma confusão. E aí, mas esse jogo pra mim foi marcante porque por toda a trajetória, por todo o começo, meu começo no clube, livrar-se de um rebaixamento com uma pressão gigantesca que estava naquele momento, foi marcante. Ô, Nelsinho, você que tem trabalhos fortes aí falando em divisão de base, acompanhou muito esses processos de transição de vários jogadores. E o Talisca, desde o início, ele chamava atenção, acho que o forte dele, além da técnica, era a personalidade. E isso faz a diferença quando o garoto sobe, né? Faz muita diferença, Ju, porque tem atleta que sobe e sente um pouco. Às vezes o instante do clube não é bom, mas ele chega solto, né? Tem atletas que quando entram no grupo, você olha, você pensa que ele já está ali há uns 6 meses, né? Ele se ambienta rápido, os outros companheiros também identificam muito rápido quem tem qualidade e acolhe, facilita a vida, né? É um ambiente, o atleta é muito inteligente, né? Para tudo. É corporativista, mas é muito inteligente ali, esportivamente, ele só puxa quem vai ajudar. Então, quando ele sente o jogador sobe com personalidade, com qualidade, o grupo abraça e as etapas são antecipadas pela própria qualidade que o jogador tem. E ele fez muito bem isso, né? Eu acho que os jogadores jovens hoje mudou muito a mentalidade, né? Até por causa da rede social. A gente vê que o jogador está mais social do que atleta, né? Verdade. E quando eu subi no Bahia, tinha que ser profissional. Senão, não tinha como jogar. Você lembra a sua estreia, o jogo, qual foi? Lembro foi Copa do Nordeste contra... Não sei se é o nome agora. Eu lembro desse jogo. O time lá de Aracaju. Esqueci o nome. Confiança. Aqui ou lá? Foi na Pituaçu. Pituaçu, é isso mesmo. A minha estreia foi nesse jogo aí. Só que hoje o jogador pensa primeiro em
rede social, enfim, atrapalha o crescimento, atrapalha o desenvolvimento. E a falta de personalidade, né? Porque quando eu subi naquela altura ali, se não tivesse personalidade, eu não conseguia Não jogar. sustenta, Não tinha como continuar, não tinha como ter continuidade, não tinha como crescer, porque eu ainda peguei uma geração antiga, então eu peguei uma geração que não era muito... Passava muita mão pela cabeça. Não. Eu subi num grupo de uns jogadores que eu falava assim... Rafael, Kit, Souza. Era basicamente bem pesado, assim. Os caras cobravam muito. Puxão de orelha todo dia. Muito, todos os dias. E um momento, porque quando o cara sobe e ele entra ali sem essa pressão, é mais tranquilo. Agora, o Bahia não vivia sua melhor fase, né? Então, você entra e precisa dar resposta. Para não cair, a intervenção de presidente. E eu subi num momento que não foi planejado, assim, de jogar, não. Foi... Acho que vou colocar ele para ver se... Vamos ver se encaixa aí, se dá Vamos ver se certo. encaixa. Vê se me salva aqui. Tanto que a torcida, num certo período no meu processo de subida, teve você da resistência comigo. Porque a galera também não entendia, a torcida não mas com a base é impressionante, torcida. Mas depois, né? Depois não muito, não demorou muito. Por falar em torcida, essa pressão você tá no auge, 31 anos, ainda tem muito pra render na bola e tal. Não tô falando de agora que você tá com o seu clube. Sim. Mas você tem esse pensamento de um dia voltar pro Bahia? Balançou. Aqui falando um pouquinho pra vocês, ano passado tivemos uma conversa. Olha! Ano passado tivemos uma conversa. Na verdade, ano passado não, 6 meses atrás, foi quando eu decidi sair do Al Nassr lá, como acordo com o clube. Eu falo sempre com o Cadu, então a gente conversa bastante, ele conversa bastante com o meu empresário também, com o Carlos. A gente vem afinando as conversas, a gente vem conversando, vem, na verdade, colocando os pontos principais, enfim, porque tem muitos objetivos, né, para eu conquistar dentro da minha carreira, então eu sei que eu posso conquistar também no Bahia, mas a gente vai conversando, afinando as ideias, colocando os papos em dias. Talvez a gente nunca se espera, nunca se sabe, mas a gente conversa assim. Eu falo 6 meses atrás porque foi realmente real, a gente parou para conversar. Ele realmente quis conversar, eu dei essa oportunidade para a gente conversar. As coisas não andaram ainda da maneira como a gente esperava. Por que não deu certo? Não, porque eu tinha um acordo também com o Fenerbahçe, já tinha. Eu sou muito de palavra, já tinha conversado com o presidente, e a Turquia toda ficou mobilizada com isso. Até porque eu joguei no rival do Fener, e aí eu voltei, joguei no Besiktas e voltei pro rival, que é o Fener, então foi uma situação Lá bem... eles também são bem fanáticos, então, né? Se você ver minha apresentação, parou o aeroporto, foi uma agonia, então eu dei a minha... Contrato lá são de quantos anos? 1 ano e meio. Ó, torcedor, vai fazendo as contas aí, hein? Então, quando chegar final do ano, 10 de janeiro, eu já posso assinar um pré-contrato. Então, daqui a 6 meses, né? Estamos falando, então. A gente está conversando. A gente conversa bastante, então depende muito também do clube, né? Não depende também só de mim. Mas sabemos que isso vai ser uma transformação gigantesca até para o clube, para a minha carreira também, em voltar. E normalmente os jogadores não querem voltar com 31, 32 anos. Porque você está jovem ainda, né? Por exemplo, você jogou com o Cristiano Ronaldo. Sim. Até queria ouvir você falar sobre isso daqui a pouco, né? Porque ele foi até campeão agora. Mas a gente está, como eu falei do Bahia, a gente está conversando, a gente conversa. Com relação ao Bahia ainda, Talisca, tipo, você fala de 6 meses atrás. 6 meses atrás, ali o começo do ano e tal. Não balançou não esse negócio de Bahia na Libertadores, viver o que você viveu lá atrás com o Bahia quebrado e... A realidade hoje é totalmente diferente. É diferente. Não só Libertadores, é por causa da minha história também, sabe, com o clube. Eu também já estou fora do Brasil há 15 anos. Bate saudade. Estou vendo meus filhos crescerem, e aí às vezes estou longe também. Então, pesa essas situações familiares também. Mas o clube em si... Hoje mudou muito, cresceu muito, tem uma organização fantástica. Acho que o clube hoje está preparado para me receber de volta. Então, a gente está conversando. E que bom, assim, né? Eu acho que o torcedor deve ter ficado muito feliz agora, ouvindo a sua fala, porque você está abrindo uma possibilidade de voltar no auge. Geralmente, quando tem esse retorno, o jogador já está ali no final da carreira. Então, né? Precisa ter uma conversa muito séria. Porque realmente é o que você falou, né? Tô voltando, se for para acontecer, vai ser... Porque ele ainda tem muitos anos, né? Tem. Porque ele tem 31. Mas depois do que você citou, né? Não tem problema com o peso. Lá, isso. viveu junto.
Não aprendeu não? Diz assim, vou até os 45 agora também. Não, ele já é psicopata. Não tem como acompanhar ele, não, porque a mentalidade daquele cara é surreal. Agora, o menino que saiu de Feira de Santana, conquistar tudo que você conquistou, né? Porque verdade. a gente que te conheceu no início, eu fico muito feliz, tenho o maior orgulho quando eu vejo as pessoas evoluindo, brilhando, e hoje você é um atleta a nível mundial de reconhecimento. Sim. Jogou ao lado do Cristiano Ronaldo, você para e olha assim, fala primeiro obrigado a Deus, e o que passa na sua cabeça? Na verdade, eu agradeço a Deus, né, todos os dias por esse sonho ser realizado, jogar com ele. Acho que jogar com ele, para mim, foi algo que mudou a minha mentalidade 100% do que é ser atleta. Você aprendeu muito com ele? Aprendi porque ele é um cara que se dedica 100%, né, à carreira dele, né, que é jogar futebol, mas ele é um cara que também vive, é um cara que sabe separar as coisas, mas é um cara que é muito competitivo, muito profissional, treina muito, se dedica muito, se cuida muito. Então, quando eu conheço ele no Al-Nassr, quando ele chega, a gente troca uma ideia bastante bem legal, porque ele acabou indo no meu aniversário de surpresa, logo no primeiro dia que ele chegou, foi o dia do meu aniversário, dia 1º de fevereiro. Então a gente conversou muito, a gente foi convivendo, foi se relacionando, mas ele é um cara que ele é diferente pela dedicação. A dedicação dele é especial. O exemplo, né? Especial. Pelo exemplo. Especial. Então eu adquiri isso e, graças a Deus, hoje eu me sinto bem preparado. Vai jogar até os 45. Gente, e aí, o que vocês acham de uma possível volta de Talisca, né? Daqui a 6 meses? Será que viria para incorporar o elenco do ano que vem? E também a volta de Jeanzinho, né? Já que o Léo Jardim não vai estar disponível agora, né? E o Bahia precisa de um goleiro para o atual momento. E o Jeanzinho está disponível. Será que vocês acham dessas possíveis voltas? Os ex do Bahia, né? De volta ao nosso Esquadrão de Aço. Bom, é isso. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, deixe seu like, ativa o sininho, deixe seu comentário, que é de extrema importância, tá bom? E compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. Você fazendo todos esses passos, vocês ajudam o nosso canal a crescer, expandir. A gente tá aqui trazendo vídeos diários, tá? Beijo tricolor, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.